Sinais de que você está se afastando de Deus. Sinais de que você está se afastando de Deus. Aqui na Califórnia, a gente tem um privilégio de ter sinalização em todos os lugares. Várias pessoas que vêm do Brasil me dizem como é bem sinalizado este lugar. Para todo lugar que você vai, tem placas nas nossas freeways, nas nossas ruas. E agora temos o GPS também que nos ajuda, mas mesmo assim, de vez em quando, a gente se perde. Outro dia estávamos indo a Solvang e o GPS dizia, entre tal estrada, e quando você chega lá é uma rotatória. E o negócio era meio confuso, tinha pelo menos umas 6 lugares diferentes que você poderia seguir. E eu entrei no lugar errado, exatamente na estrada que o GPS mandava entrar. E não era. Aí dei conta que tinha alguma coisa errada, voltei e peguei o caminho certo. Deus também coloca sinais para nós, para nos mostrar se nós estamos no caminho. Lá em Isaías, ele diz assim, este é o caminho, andai nele. Deus nos mostra o caminho, ele coloca sinais ou placas para nos advertir. Eu quero dizer o seguinte, que a maioria dos cristãos não caem de repente no pecado terrível. Uma pessoa simplesmente acorda de manhã e diz assim, olha, poxa, hoje é um dia excelente para eu começar um vício de drogas. Ninguém entra no vício de drogas assim. Ou, sabe o negócio? Sabe de uma coisa? Eu hoje acordei com a disposição de cometer adultério. Não é assim que a coisa acontece, não é? O pecado grande é sempre o resultado de 1000 pequenas escolhas. O pecado grande é o resultado, é a soma, é a consequência de 1000 pequenas escolhas que você faz no seu dia a dia. É por isso que o autor de Hebreus diz, veja no capítulo 2, versículo 1, por isso é preciso que prestemos atenção, ou na tradução que estou usando, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Eu gosto da versão, da tradução, nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim, por isso devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Uma das maiores tentações como cristãos é nós simplesmente nos afastarmos de Cristo. Nós não saímos correndo ativamente para nos afastar de Cristo. Nós simplesmente vamos como aquela pessoa que entra no mar e que vai se deixando levar pelas ondas. Vai se deixando levar pela água. Nós vamos boiando, nós vamos flutuando devagar, com a corrente, preguiçosa, quente, né, Marta? E confortável do mundo. E o que assusta é que nós normalmente não percebemos que estamos nos afastando. De repente levantamos a nossa cabeça e nos damos conta de que estamos a 1 milha de distância. Você deve ter visto recentemente nos noticiários de uma família na Flórida. Eles entraram na água e foram se deixando levar pela corrente e foram se afastando, se afastando. E quando se deram conta, não conseguiam mais voltar. Depois eu conto o resto da história. Como é que você pode dizer se você está se afastando? Eu vou lhe dar hoje uma lista de sinais de advertência. É como se fossem placas na estrada dizendo para você, se você está se afastando de Deus. Sinal número 1 é que você gasta pouco, se é que gasta algum tempo, lendo a palavra de Deus e orando. Eu falei sobre isso aqui nas 2 últimas semanas. Você não gasta tempo com a palavra de Deus. Ou se você gasta muito pouco, você não toma tempo para orar, ou se ora muito pouco, aquela oração mecânica, né? Se diz assim, olha, eu estou ocupado demais para ler e orar. Eu estou ocupado demais para ler e orar. Um pastor chamado Bill Hybels, talvez alguns de vocês o conheçam, ele recentemente
entregou a posição, ele era o pastor da maior igreja dos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado Ocupado Demais para Deixar de Orar. Em inglês é Too Busy Not to Pray. Ocupado demais para não orar. Ele se deu conta que a maioria das pessoas não tem tempo para orar. Inclusive ele, sendo pastor de uma igreja com dezenas de milhares de membros. Tantas coisas ocupando o dia, ocupando o tempo. E ele chegou à conclusão de que ele estava ocupado demais. Mas ele estava ocupado demais para não deixar de orar. Ou seja, a oração tem que ser uma prioridade na vida do cristão. Não apenas na vida do pastor, mas na vida do cristão. E a maioria de nós tem dificuldade em achar tempo para orar. É a igreja. Marta, por exemplo, exige 2h30, para estar aqui nos domingos, ela e o Ed. É a igreja, é a escola dos filhos, ou a sua própria escola. São os vizinhos que tomam seu tempo. É o trabalho. São os amigos, é a recreação. A gente pensa, eu não tenho tempo para orar. Eu estou ocupado demais para orar. Eu quero lhe dizer que orar não se trata de quanto tempo você ora. Frederick Wisloff disse o seguinte: você pode orar por 1 hora e ainda não orar. Você pode se encontrar com Deus por um momento e estar em contato com Ele o dia todo. Não é a quantidade de oração, mas a qualidade do tempo que eu ou você gastamos com Deus. Não se trata do tempo, trata-se de ter a experiência da oração, de buscar a Deus, e da qualidade, e da natureza da oração em si. Também trata-se de a intimidade com Deus. Agostinho, famoso bispo da antiguidade, escreveu o seguinte: a oração é o encontro da alma de Deus, a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Oração é intimidade com Deus. Eu tenho sede de Deus, como disse o salmista: ó Deus, a minha alma tem sede de ti. A gente até canta, uma música aqui, com o grupo de louvor, que fala disso. Como a corça, tem sede das águas correntes. Assim a minha alma, ó Deus, tem sede de ti. Isso é um salmo, Minha alma tem sede de Deus, e Deus também tem sede de que nós tenhamos encontro com Ele. Ele também deseja que nós nos encontremos com Ele. E você não pode ter intimidade com uma pessoa a menos que você a conheça. A menos que você gaste tempo com ela. A menos que você invista no relacionamento. Este é um dos objetivos da oração, tornar-nos íntimos com Deus. E a Bíblia diz que Deus tem prazer em revelar o seu segredo. Deus tem prazer em revelar a sua intimidade àqueles que o temem, àqueles que o buscam. Você não pode ter intimidade com Deus a menos que você ore. Oração também trata-se de experimentar o poder de Deus em sua vida pessoal. Eu disse aqui hoje, na hora dos nossos avisos, que nós temos visto nas nossas reuniões de oração aqui na sexta-feira, Deus fazer coisas tremendas. Deus fazer milagres. Dana Reis disse o seguinte, a respeito da oração: tudo o que eu sei é que quando eu oro, coincidências acontecem. E quando eu não oro, elas não acontecem. Não é coincidência, obviamente, é o resultado de você orar. O milagre acontece quando você ora. John Wesley disse: Deus não faz nada a não ser em resposta às nossas orações. Deus quer ter intimidade com você e Ele quer manifestar o poder dEle na sua vida e através da sua vida, e para isso você precisa orar. Você precisa buscá-lo. Este é o primeiro sinal que Deus nos dá. Quando você começa a perceber que você não tem tempo para orar. Você não tem tempo para ler a palavra de Deus. É um sinal de que você está se afastando de Deus. É um sinal de que você está flutuando com a corrente deste mundo. E você vai se afastando cada vez mais de Deus, a menos que você acerte esta situação. O segundo sinal é que o Evangelho não afeta você da maneira que ele afetava. O Evangelho já não afeta mais você da maneira que ele afetava. Você fala assim: o pastor está pregando sobre este assunto, eu já ouvi, ele está falando de oração de novo, eu já ouvi isso 1000 vezes.
Isso aí já está parecendo um pouco velho. É exatamente isso que o Evangelho é. Uma mensagem velha. Uma mensagem antiga, que se renova a cada dia. Eu não vou gastar muito tempo nisso, falando sobre este assunto. Eu apenas quero compartilhar alguns versículos bíblicos sobre isso. Eu não vou dizer onde eles estão, exceto que estão no livro de Hebreus, para você não perder tempo procurando. Olha o que diz a palavra de Deus. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Se você ouvir a voz de Deus, diz o Espírito Santo, não endureça o seu coração. Não diga isso é velho. Eu já vi isso 1000 vezes. Porque isso mostra que você está endurecendo o coração. O Evangelho já não afeta mais você. O Evangelho já não fala mais ao seu coração. E ele diz assim, para que não aconteça com você como aconteceu na rebelião. Que rebelião é essa, pastor? E o autor de Hebreus diz, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Eles ouviram, mas eles se rebelaram. Não foi aqueles que foram desobedientes? Quando você ouve e você não obedece, você está em rebelião. Rebeldia. A criança que nunca ouve seu pai, sua mãe, está em rebeldia, está em rebelião. Quando você ouve a palavra de Deus, ela já não afeta mais você. E você não procura viver o que está na palavra, seu coração está empedernido, seu coração está endurecido. E você está em rebelião, está sendo desobediente. E ele conclui assim, meus irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Cuidado para que você não fique tão endurecido, tão indiferente às coisas de Deus, e o seu coração se torne mau, e você se torne descrente. Você deixa de crer. Tem muita gente da igreja que é descrente. Eu sempre brinco, né, que na igreja existem vários espíritos que atuam. O Espírito de Deus, não é verdade? O Espírito do diabo. O Espírito do homem. E o Espírito de porco. Tem muita gente da igreja que cai entre nós. É descrente. Mas sou crente há tanto tempo. Você é crente porque você está na igreja, você diz que crê, você assente mentalmente. Mas se você não obedece, você é descrente. Você diz que crê, mas não crê. Veja bem, então, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Este é o segundo sinal. Terceiro sinal é que você não gasta muito tempo tendo comunhão com outros cristãos. Você não gasta muito tempo para ter comunhão com outros cristãos. Eu trabalhei duro, estou cansado. A última coisa que eu quero fazer é ir e estar com outras pessoas. Corrie ten Boom, que foi uma cristã holandesa que esteve internada, presa no campo de concentração nazista, escreveu muito sobre oração, escreveu muito sobre vida cristã, tem até um filme sobre a vida dela. Ela disse o seguinte, quando um cristão evita a comunhão com outros cristãos, o diabo sorri. Quando ele para de estudar a Bíblia, o diabo ri. E quando ele para, ou ele deixa de orar, o diabo grita de alegria. Oração nós já falamos, palavra nós já falamos, e agora também comunhão. E é verdade. Ou você diz assim, olha, eu trabalhei tanto, tão cansado que a última coisa que eu quero fazer é ir à igreja. A igreja não faz nenhuma diferença, afinal. O jornal britânico chamado The British Weekly, publicou uma carta de uma pessoa, e aqui eu tenho uma versão dessa carta. Um de seus leitores escreveu assim, ele era um frequentador de igreja, ele escreveu essa mensagem para o jornal. Eu tenho ido à igreja há 30 anos, e durante este tempo devo ter ouvido umas 3.000 pregações, mas com exceção de uma ou outra, não consigo lembrar da maioria delas. Por isso, acho que estou perdendo meu tempo, e os pastores também estão desperdiçando deles. Aí
houve várias respostas para o jornal, e o jornal publicou esta resposta de um leitor. Ele disse assim: estou casado há mais de 30 anos. E durante esse tempo, minha esposa deve ter cozinhado umas 30 mil refeições. Mas com exceção de uma ou outra, eu não consigo me lembrar da maioria delas. Mas de uma coisa eu sei: todas elas me nutriram, me alimentaram e me deram a força necessária para fazer minhas atividades. Sem essas refeições, eu e nossos filhos estaríamos desnutridos, fracos, desanimados ou até mortos. Da mesma maneira, se eu não tivesse ido à igreja para alimentar a minha vida, minha alma e a da minha família, estaríamos hoje em terríveis condições espirituais. Por isso que Hebreus diz, e eu citei a semana passada, portanto, não deixemos de nos reunir como igreja, não deixemos de nos congregar. Ao contrário, encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vemos que se aproxima o grande dia. Quando você começa a dizer, eu não tenho tempo para a igreja, eu trabalhei demais, ou estou cansado, ou isso, mostra onde estão as suas prioridades, e você está se afastando de Deus. E não pense que não é, porque é a palavra de Deus que está dizendo. Quarto sinal é que os pecados que antes te perturbavam, já não te perturbam mais. Os pecados que antes te perturbavam, já não perturbam mais. Esse show aqui na televisão, não é tão ruim assim. Não tem problema ver não. Realmente não me tenta muito. Cuidado. É ok se eu for numa balada, o que tem a ver? O que tem eu ir festejar com meus amigos na madrugada? Agora a minha pergunta é a seguinte: você consegue imaginar Jesus sentado ao seu lado, assistindo aquele show? Seja sincero. E você consegue imaginar Jesus indo à balada, naquele nightclub? Mas Jesus vivia dos pecadores. Ele vivia dos pecadores, mas ele não participava dos pecados deles, não. Você consegue, vamos ser sincero, você consegue imaginar Jesus indo à balada, lá na boate? Você consegue imaginar Jesus bebendo até que ele fique bêbado? Até dando um show? Lá na boate? Todo mundo parando para ver? Você consegue imaginar Jesus fazendo isso? Realmente, me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Este é o quarto sinal. Os pecados que antes te perturbavam, já não te perturbam mais. E o quinto sinal de que você está se afastando de Deus, é que você se pega tentando tranquilizar a sua consciência com mais frequência. Você se pega tentando tranquilizar a sua consciência com mais frequência. Eu sei que isso é errado, mas hoje à noite eu vou orar a respeito. Eu vou pecar agora, mas à noite eu confesso. Você fica em paz. Eu não vou nem comentar muito sobre isso aqui. Eu acho que não precisa, né? Eu vou unir com mais dois sinais. O sexto sinal é que você vive se prometendo que você vai parar. Eu vou parar com esse pecado. Eu vou parar de fazer isso. Ok? Esta é a última vez que eu vejo este assunto aqui na internet. Esta é a última vez que eu cometo este pecado. Quando você começa a dizer isso, é porque você está se afastando de Deus. Se você tem que dizer você mesmo que você tem que parar, é porque você está se afastando de Deus. Você está se desviando do caminho. E o sétimo sinal é que você se pega inventando ou criando desculpas para as coisas. Esses três últimos sinais estão relacionados, vou repetir. O quinto sinal de que você está se afastando de Deus é que você está sempre tentando tranquilizar a sua consciência. O sexto é que você vive se prometendo que você vai parar.
Quantas vezes já se prometeu que você ia parar esse pecado e você não consegue? Se você precisa estar repetindo para você mesmo que você vai parar, é porque você está afastando-se de Deus, está afastado de Deus. E o sétimo, como eu disse, é que quando você começa a se pegar inventando desculpas, criando desculpas para as coisas. Eu estou apenas conversando aqui no Facebook com esse cara. Não é como se a gente estivesse dormindo junto. Mas ele é casado. Ou você é casado. Ou vocês estão falando de intimidades. Vocês estão falando de coisas da sua intimidade sexual. Vocês estão trocando mensagens que, à luz da palavra de Deus, são pecado. Não é o que o pastor Miguel pensa, ou a Bíblia pensa, é o que a palavra de Deus diz. Eu já sou casado, mas não tem problema em ficar com uma garota, ou se eu sou casado, ficar com um rapaz, ou namorar, porque eu já dei até entrada no meu divórcio. Não importa, você ainda é casado. Esse é outro sinal de que você também está se afastando de Deus. Deus não é uma prioridade na sua vida. A palavra de Deus não é uma prioridade na sua vida. Charles Stanley disse o seguinte: Deus nunca vai nos dizer para fazer algo que gratifique a carne. Se o que você está fazendo gratifica a sua carne, não vem de Deus. Não pode ser de Deus. Porque a Bíblia diz que você não pode obedecer a Deus e obedecer à carne. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos que é uma escolha que a gente faz. Se a gente quer ser servo de Deus, apresentar os membros do nosso corpo a Deus para ser servos da justiça, ou se a gente quer servir a carne. É impossível agradar um e a outro, e servir a um e a outro, é um ou é outro. Jesus também diz que você não pode servir dois senhores. Agora, se você está fazendo qualquer um desses três, aquietando a sua consciência, tranquilizando a sua consciência com mais e mais frequência, prometendo a você sempre que você vai parar, ou se você se pega, inventando desculpa nas coisas, você está igual aquele sapo da chaleira da história. Conhece? Imagina que algumas pessoas não conhecem a história do sapo da chaleira. Se você pegar um sapo e jogar na água fervendo, ou fervente, o que acontece? Ele pula fora. Ele pula fora na hora. Porém, se você pegar esse mesmo sapo, colocar numa panela com água fria, ele fica perfeitamente confortável. É o ambiente dele, a água, e é fria. Aí você pega esse sapo da panela, pega a panela e coloca no fogão. E pouco a pouco a água fica morna. No começo é muito agradável. A hora que começa a se esquentar um pouquinho, o sapo fica nadando, como se estivesse numa jacuzzi de sapo. Para você ver se entra na jacuzzi e veja se não tem um sapo lá, tá? Aparece de vez em quando. Ele fica lá nadando, como se estivesse na jacuzzi de sapo. Mas acontece que a água vai esquentando. E aí ela ferve. E quando ela ferve, é tarde demais. A força do sapo foi sendo retirada aos poucos, deixando sem força para pular para fora. É assim que você ferve um sapo. Explicação disso, como isso se aplica na nossa vida. Esta parábola do sapo nos dá um insight de como a gente vai devagar, pouco a pouco, gradualmente, se movendo para lugares e atitudes que são perigosos. Como eu disse no começo da mensagem, você não peca um grande pecado assim, de repente. Hoje eu acordei com vontade de cometer esse pecado. É aos poucos. Você vai abrindo mão dos valores da palavra de Deus. Você vai fazendo concessões na sua vida. Você vai dando lugar a coisas que não agradam a Deus.
E você começa a adotar atitudes que são perigosas. E você começa a praticar ações e ir a lugares que são perigosos. A gente não mergulha de uma vez no erro. A gente não mergulha de uma vez no pecado. A gente vai devagarzinho. A gente começa lá do lado, né, naquela ponta da piscina que é rasa. E devagarinho a gente vai se aprofundando mais e mais. Mas é tão devagar que nós mal percebemos. Você não se dá conta. Quando você se dá conta, você percebe que a água já cobriu sua cabeça. E você começa a lutar para achar o caminho, a saída. Eu quero concluir esta noite deixando algumas lições da palavra de Deus para nós. Primeiro é que a boa notícia é que se você está se afastando, você pode parar de afastar. Se você está se afastando de Deus, você pode parar. Esta é a boa notícia. Deus ama nos ajudar a parar de nos afastar dele. Deus ama nos dar o poder para mudar. Você não consegue mudar. Você diz, eu vou parar, não vou mais cometer esse pecado. Você vai. Por isso que você fica se prometendo vezes após isso, porque você não consegue. Mas Deus nos dá o poder, Ele ama nos dar o poder para pararmos, para mudarmos. Se você está se afastando, há 3 coisas a fazer. Primeira, arrependa-se dos seus pecados. E receba o perdão maravilhoso, completo e grátis de Cristo. Jesus tem prazer em perdoar os que estão se desviando, os que estão se afastando. Ele tem prazer em perdoar, desde que haja arrependimento. Segundo, diga ou compartilhe com um amigo chegado o que está acontecendo. É claro que não pode ser com qualquer pessoa, mas com alguém que seja um cristão forte. Porque se você vai compartilhar isso com alguém que está no mesmo caminho que você, faz as mesmas coisas que você, vai nos mesmos lugares que você, vocês vão levar um ao outro para o buraco. Jesus falou, como é que um cego pode guiar outro? Não, compartilhe com alguém que é mais forte que você espiritualmente, que possa ajudar você espiritualmente, orando por você e orando com você. Estudando a palavra de Deus com você e te aconselhando. E terceiro, volte às coisas que você costumava fazer. Volte àquelas primeiras coisas que você fazia. E não deixe que a condenação te pare. Mas eu me sinto condenado, eu me sinto culpado. É verdade, mas se você se arrepende e pede perdão, Deus perdoa e purifica de toda a culpa. E você pode começar de novo. Apocalipse 2, 4, 5, muitos de nós conhecemos esta mensagem que Jesus deu a uma igreja. Ele diz, tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Veja o que Jesus está dizendo, você deixou o seu primeiro amor. Você já não me ama como você me amava antes, você se afastou. Você se afastou. Eu tenho dado sinais, mas você não tem ouvido. Você não está atendendo a voz do Espírito Santo. Você está cada vez mais se afastando. Então, Jesus diz, eu tenho isso contra você. Que você se afastou, você caiu. Porém, ele não para, ele diz, lembra-te de onde caíste. Lembre-se de como era bom o nosso relacionamento. Lembre-se de como era antes. Lembre-se do patamar espiritual em que você vivia. E arrepende-te, já falamos sobre isso, arrependa-se do seu pecado. E pratica as primeiras obras. Volte à prática daquilo que você fazia no início. Volte à palavra de Deus. Você não está tendo tempo para ler a Bíblia? Começa hoje a ler a Bíblia. Coloque a Bíblia no seu carro, escute. Já vem pelo ouvir a palavra de Deus. Volte à Bíblia, volte à oração,
Começa a orar, gaste 5 minutos, 10, 15, 20, que seja com Deus todos os dias. A sós, não apenas quando está com os irmãos, na hora de dar graça pelo alimento e na hora de dormir. Gaste tempo com Deus, desenvolva intimidade com Deus. Volte à palavra de Deus, volte à oração, volte à comunhão. Na comunhão, como disse semana passada, às vezes saem umas faíscas, porque nenhum de nós é perfeito. E a Bíblia diz, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem é o seu amigo. Sai faíscas, mas a gente está afiando um ao outro para o crescimento. O problema é que quando às vezes alguém faz alguma coisa e nos machuca, a gente não quer nunca mais falar com aquela pessoa, a gente vira as costas e quer ir embora, quer desaparecer. Só que você não resolveu o problema. E isso é uma porta aberta para você se afastar de Deus. Volte à palavra de Deus, volte à oração, volte à comunhão. Volte à luta contra a tentação. Nós temos uma luta constante. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra hostes espirituais da maldade. Contra hostes espirituais da maldade. E ouça os avisos da sua consciência. O Espírito Santo usa a sua consciência. O Espírito Santo fala com você, se você é crente. Dizendo, olha, cuidado, aqui estão 7 sinais de coisas que você pode estar fazendo. Talvez você não esteja na 7, mas talvez você esteja em 1, ou 2, ou 3. Talvez você não esteja em nenhuma desses 7, mas você está em outros. Se você está se afastando de Deus, se você está flutuando com as ondas, volte. Não permita que você se afaste de Deus. Não deixe que você se afaste de Deus. Ninguém pode fazer isso por você. Só você mesmo. Claro, o poder de Deus. Afastar-se é perigoso. Eu contei a história aqui daquela família lá na Flórida. Eles foram lá passear na praia, entraram na água e sabiam boiar, ficaram lá boiando, e a onda foi levando. De repente veio o que se chama em inglês um riptide, que é uma corrente forte, e começou a levar as crianças. E a mãe mergulhou atrás das crianças e foi levada também. E outras pessoas foram tentar salvar e foram levadas também. 10 pessoas no total. Aí as pessoas que estavam na praia formaram uma corrente humana. 80 pessoas, perfeitos desconhecidos, se uniram, dando as mãos uns aos outros, segurando um do outro, até chegar onde estava aquela corrente e conseguiram resgatar os 10. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Talvez você já esteja lá no meio da corrente, do riptide. Talvez você já esteja até longe, mas Deus tem o poder de trazer você de volta. E o caminho de Deus é este, que eu falei, é você se arrepender. É você reconhecer que realmente você está se afastando e se arrependendo dos seus pecados, pedir o perdão do Senhor, receber o perdão de Jesus. E é você voltar às coisas que você fazia antes. Você voltar ao primeiro amor. Como eu disse, afastar-se é perigoso, mas às vezes afastar é mortal. É letal. Antes que você morra. Antes que você morra espiritualmente. Faça um compromisso com Deus hoje. Reconheça, Senhor, foram dados 7 sinais aqui. E eu reconheço que eu estou, Senhor, me afastando de Ti. Eu vou repetir os 7 sinais apenas rapidamente para você se lembrar. Você está gastando pouco tempo, se é que está gastando algum tempo, com a palavra de Deus e a oração. Segundo sinal, o Evangelho já não afeta mais você como ele afetava antes. Terceiro sinal, você não gasta muito tempo tendo comunhão com os outros cristãos. Você já não vai à igreja, não participa de uma célula, não participa de estudo bíblico, não tem comunhão com os irmãos. Quarto sinal, os pecados que antes te perturbavam, já não te perturbam mais como. Quinto sinal, você se pega tranquilizando a sua consciência com cada vez mais frequência. Sexto, você vive se prometendo que vai parar. E o sétimo sinal, você se pega criando desculpas para as coisas erradas que você está fazendo. Quero que você incline a sua cabeça nesta noite. Eu não vou chamar para você vir aqui à frente, é uma coisa pessoal entre você e Deus. E nós vamos orar.
E se o Espírito Santo falou com você nesta noite, não seja como aquele povo lá da rebelião. Antes ouça a voz de Deus, arrependa-se e busque restauração.